Boa tarde, pessoal, tudo bem? Queria começar perguntando assim, o que vocês estão achando desse som aqui, dessa apresentação hoje? Queria convidar vocês a observar que a gente tem aqui as duas novas colunas da QSC, chamada KC12, junto com as nossas caixas da série K.2, que são produtos lançamento, no caso a coluna. E repara como é boa a qualidade da voz e repara quando toca uma música, que gravezinho gostoso que a gente escuta aqui dentro, né? Então, quem está remoto não está tendo essa oportunidade, por isso, na próxima, não deixe de participar, né? De perder não, porque você perdeu hoje. Bom, a minha apresentação hoje aqui, ela é uma apresentação que eu trago a experiência da Q-SYS, e eu pensei muito sobre o que eu iria apresentar esse ano, e eu decidi apresentar para você, trazer para vocês o que a gente faz aqui no Brasil de uma forma mais eficiente, tá? Então, basicamente, a nossa missão como Q-SYS é transformar conexões em experiências, porque a gente acredita que a experiência audiovisual ela é um pacote completo, né? Não basta só a luz e só o som, tem que ser a temperatura do ar-condicionado, tem que ser a leitura que você dá na tela, tem que ser uma série de fatores que fazem você entrar naquele ambiente e falar: caraca, que legal, que imersão, que experiência. E é isso que a gente quer apresentar para o mercado, tá? Então, a QSC é uma empresa de 55 anos, 56 por aí, de 68 para cá. A gente nasce como uma empresa de amplificação, passa por caixas de som, a gente então começa a juntar com tecnologias, desenvolver o nosso protocolo, desenvolver a nossa plataforma Q-SYS, e aqui por volta entre 2004 e 2015 foi onde a empresa se transformou para virar o que ela é hoje. Então, a gente sai de uma empresa que é uma empresa de amplificação para virar uma empresa de uma fábrica de sistemas, para a gente virar um líder de plataforma e ecossistema, e lá na frente, que é o dia de hoje e é o futuro daqui para frente, a gente é uma empresa líder de mercado de tecnologias audiovisuais. Então, para quem acha que a QSC é um fabricante de processador de áudio, desculpe, mas vocês estão atrasados nessa timeline. Hoje nós somos um fabricante de áudio, vídeo, controle e automação. Então, hoje, você pensar em Q-SYS e não pensar em controle, pode ser que você esteja deixando alguma coisa interessante na mesa. Hoje, você pensar em Q-SYS e não pensar na nossa infraestrutura de vídeo para setores corporativos também é uma mudança importante para vocês começarem a repensar os seus projetos. Nesse sentido, é importante que vocês saibam qual é o novo momento da QSC. A QSC, como marca, ela foi comprada por um fabricante americano chamado Acuity Brands. Então, hoje a gente é parte de um grupo muito grande da maior fabricante de iluminação dos Estados Unidos. Não existe uma operação dessa marca no Brasil, então é por isso que a gente não conhece muito esse nome, mas a gente entra como QSC dentro de uma divisão chamada Intelligent Spaces. Essa divisão de Intelligent Spaces nos leva para um lugar diferente do lugar que a gente está hoje. Então, hoje, a gente entra nessa divisão junto com essas marcas chamadas Atrius e Distech Controls, que são marcas de controles, sensores e monitoramento de BMS, né? Building Management Systems. Então, é para aí que a gente está olhando o nosso negócio. Então, o futuro do mercado O futuro do nosso mercado não é mais apenas dentro da sala de reunião, apenas dentro do auditório de uma forma isolada. A gente quer saber, no futuro, como que o prédio opera, quem está ali dentro, quais são as informações de dados que eu consigo extrair, né? Quais são as experiências que eu preciso oferecer em cada lugar do meu prédio. E quem que está dentro do prédio. Então, a gente, através dessas métricas, que a gente já coleta hoje através das nossas câmeras, através da nossa plataforma de monitoramento remoto por nuvem, através dos dados que a gente consegue coletar. Que hoje eu não faço muita coisa com isso, mas logo, quando eu me integrar com o sistema de BMS, eu vou estar entrando na fundação do prédio. Eu vou estar entrando controlando o prédio, assim como existem controles de caixa d'água, controles de iluminação, controles de segurança, e quem sabe tudo isso estará integrado a Q-SYS. É esse o futuro que a gente está levando. Então, hoje, a gente já está mirando bem mais à frente com esse tipo de tecnologia. Essa migração, essa fusão, essa compra aconteceu, foi finalizada em janeiro, e durante esse ano a gente está migrando as empresas, né, na parte operacional e na parte da engenharia. Então, muito em breve, vocês vão começar a ver plugins e opções de controle dessas plataformas dentro de Q-SYS no Asset Manager para você poder controlar o edifício de uma forma muito mais simplificada. Então, é para o lado do BMS que a gente caminha neste momento.
Para quem não sabe, a QSC é um fabricante americano, então o nosso headquarter fica em Costa Mesa, na Califórnia. A gente tem vários centros de experiência pelo mundo, mas a gente tem um headquarter nos Estados Unidos, um na Alemanha e um na Ásia. Tá? Fora isso, a gente tem operação pelo mundo inteiro, inclusive aqui na América Latina e no Brasil, e nesses espaços a gente trabalha através dos nossos distribuidores, como a Dealer, por exemplo. Tá? Em vários lugares do mundo estratégicos, a gente tem centros de experiência que oferecem um pouquinho do que QSys pode oferecer. Porque, veja, uma das principais dificuldades, às vezes, que as pessoas têm é assim, mas o que é QSys? O que eu posso fazer com QSys? E as possibilidades são tão vastas que, no final das contas, é difícil você resumir em uma frase muito curta. Então, eu sempre digo que o QSys é o que você deseja que seja. Então, tá, mas o que é que eu desejo? Como é que eu transformo o meu desejo numa realidade? Aí vem a capacitação que a gente oferece para vocês, aí vem os programadores que são capacitados, vem as pessoas com as criatividades. É um quadro em branco e você tem que saber fazer a sua pintura. E aí depende muito da sua capacitação para isso. Então, em diferentes lugares do mundo, a gente tem centros de experiência. A gente está preparando o nosso centro de experiência aqui em São Paulo, no escritório da Dealer. Então, isso é uma imagem prévia, que não é o design final, mas é o nosso centro de experiência que a gente vai ter dentro dos escritórios da Dealer, onde a gente vai poder oferecer toda a nossa infraestrutura de vídeo, os treinamentos com servidores de inteligência artificial, toda a parte de tecnologia de vídeo, de controle de automação que a gente precisa apresentar, e a gente quer trazer todos os treinamentos em breve para vocês serem capacitados também. Então, isso está no nosso plano, eu só estou esperando a minha infraestrutura estar completa, porque a gente já vem fazendo treinamentos de QSys nível 1, QSys nível 2, todos os treinamentos básicos para você entrar na plataforma, mas agora a gente precisa levar vocês, o mercado, de uma forma geral, para o próximo nível, na parte de controle, na parte de vídeo, para vocês ficarem craques na parte de programação de uma solução, por exemplo, integrada a um servidor de inteligência artificial. Então, fiquem atentos, a previsão é... Vou botar na conta do Marçal, que é no final do ano. Então, agora, está comprometido, vai ter que honrar. A gente tem 2 unidades de negócio da QSC. Então, a gente, como marca, a fábrica se chama QSC. E existe a divisão QSC Áudio, que é a parte de line arrays, caixas acústicas, que nem essas que estão aqui, mesas de som, amplificadores, subwoofers, colunas e caixas ativas como essas que estão aqui apresentadas. Então, mirando um pouco o mercado de áudio profissional, mas que também é muito aplicado dentro do ambiente corporativo. Tá? E a gente tem a divisão de QSys, que é experimentar o que é possível. Então, o que é QSys? Volto naquela pergunta anterior. QSys é tudo que você precisa que seja. Qual é a sua necessidade de áudio, de vídeo, de controle? Você pode fazer isso dentro de QSys. Tá? Eu trouxe esse slide aqui também, porque, normalmente, quando a gente apresenta um slide como esse, que seriam os mercados que a gente atua, eu colocaria todas as empresas grandes da Fortune 500, nomes internacionais, que não trazem muita conexão com o nosso mercado local. Então, eu resolvi transformar esse slide e botar nomes locais. Metade desses projetos aqui, ou talvez até uns 80% desse projeto, tenha sido feito por quase todos vocês que estão aqui na sala. Algum de vocês teve algum envolvimento em algum caso aqui. Alguns desses casos são os próprios clientes finais que estão aqui dentro, de igreja, de mobilidade, de educação, e por aí vai. Metade desses sistemas, não metade, mas uma boa parte foi programado pelo nosso instrutor, Danilo Prado, que será convocado aqui para dar uma palavrinha daqui a pouco. Então, méritos para ele, que é um cara que nos ajuda muito aqui a elevar o nível de programação, de entrega, de uma forma assim agnóstica ao mercado. Então, como um profissional independente que presta serviço ao mercado, ele tem feito uma grande diferença nas nossas entregas. E isso daqui mostra um pouco a diversidade e a variedade de opções, ou seja, aonde que eu posso entrar com QSys? Que tipo de mercado que atende QSys? Será que governo? Veja, eu estou aqui no STF, no STJ, no Palácio do Planalto, Ministérios Públicos, Tribunais de Justiça, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais. Tudo que possa necessitar de áudio, vídeo e automação, eu estou aqui. O corporativo, nós estamos muito, muito fortes em toda essa área do corporativo. Faltou espaço para eu botar mais nome aqui, porque eu poderia ter um slide só para corporativo, que é o grande mercado que a gente tem. Mas na parte de educação também, a gente tem muitas instituições de ensino que confiam nas nossas soluções, levando em conta que também a nossa solução é uma solução escalável. Então, você não precisa hoje fazer o teu projeto completo, mas hoje você conta para uma parte, você pode expandir, você pode ir crescendo. O sistema permite que você cresça junto com a tua necessidade.
A gente tem entrado bastante forte no mercado de igreja também, porque a gente sabe que o mercado de igreja envolve o que a gente fala muito no mercado corporativo, que é inteligibilidade. E inteligibilidade se adquire, ou você consegue entregar inteligibilidade, que é a compreensão da palavra que está sendo dita, com uma série de coisas envolvidas. Quer dizer, você precisa de uma acústica boa, você precisa de um projeto bem elaborado, bem dimensionado, que esteja preparado para entregar o som onde você precisa. Então, volta lá naquela conversa que a gente teve com o Tito aqui um pouquinho antes, sobre como é que você chega na inteligibilidade que você precisa dentro de um ambiente desses, se você não tem um ótimo projeto de áudio dimensionado. Então, a importância da gente valorizar o trabalho do projetista e do consultor. Vou pedir para levantar a mão aqui quantos consultores ou projetistas que sejam só isso, não dentro de integrador, mas que é independente, que presta serviço como consultor e projetista no mercado. Quantos temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu achei que só o Dalmar quer levantar a mão, mas que bom que eu estou vendo 5 nomes. Então, fico muito feliz de ver que esse número está crescendo. Talvez no último Dealer Tech Day a gente teve 2, hoje a gente tem 4, ano que vem a gente vai ter 10. Porque a gente precisa valorizar o trabalho desses caras. Por quê? Eu sempre faço uma analogia. Se você vai construir uma casa, você não contrata o pedreiro para fazer o teu projeto. Então, o consultor, o projetista, ele é o teu advogado, cliente final, que vai defender o teu melhor interesse sendo agnóstico em relação a marcas. Esse cara ele tem um papel fundamental para a indústria como um todo, mas também para os fabricantes, porque o consultor ele é um cara preparado para fazer o melhor projeto, ele conhece de todas as tecnologias, ele tem contato com todos os fabricantes, assim como todos vocês também têm. Mas a diferença é que ele está olhando para o melhor interesse do projeto, do cliente final e o que faz sentido para ele. Então, essa função do projetista é uma função que a gente precisa sempre martelar e valorizar ela para que a gente consiga fazer esses projetos bem feitos, para que ele possa acompanhar as entregas e garantir que o que foi feito no papel está sendo entregue lá na ponta para o cliente final. O que determina tudo isso? Um bom projeto. Muitas vezes o bom projeto é feito pelo próprio integrador, porque é assim que acontece aqui no mercado também. E está ótimo que aconteça dessa forma, não é um problema. Mas é importante também a questão de ter um projeto bem feito, bem elaborado. Então é importante que dentro de casa vocês também exercitem a recorrência do ensino, do aprendizado, para se manter em dia com as melhores tecnologias, se apoiem nos fabricantes. A gente está aqui para ajudar vocês e para apoiar em todos os projetos que vocês precisam. Tenho certeza que vários de vocês aqui já interagiram comigo e com a minha equipe da QSC para ajudar e apoiar nos projetos, e você sabe o quanto isso faz a diferença, muitas vezes numa entrega, te apresentando um diagrama bem elaborado, verificando que o teu BOM e a tua solução está desenhada, para que quando você chegar na hora, não está faltando um parafuso que, de repente, não vai deixar tudo preso do jeito que precisava. Então, contem com o nosso serviço, com o nosso apoio neste sentido. Tá? Então, você vê que a gente vai, de todos esses eventos, a gente vai para o mercado de hospitalidade, parques temáticos, a parte de transporte de massa, a parte de live sound, né, venues, a gente tem a Cinemateca aqui, é um grande sistema de cinema nosso instalado já há muitos anos. Para quem não sabe, a QSC é um grande fabricante de soluções de salas de cinema, caixas especiais de cinema, fazemos surround, 7.1, Dolby Atmos, qualquer coisa. O Core é capaz de quase tudo. Só não te entrega o café, mas ele pede para você, se você quiser. Já mostramos isso no Dealer Tech Day anterior, para quem né, assíduo. Então, o que é QSys? Né? QSys, hoje em dia, a gente fala que QSys é a única plataforma full stack de AV do mercado. A gente começa a trazer esses termos que são mais de TI, porque é com TI que a gente vem falando hoje em dia. Então, não sei, alguns anos atrás, a gente falava muito sobre a convergência do AV com o TI. Essa convergência já aconteceu. Todo mundo conhece Dante, não conhece? Todo mundo conhece Dante. No mercado de Pro, lá que a gente estava falando, também todo mundo conhece Dante, porque virou um protocolo universal de transporte de áudio na rede. Legal, só que a QSC tem o protocolo dela, que se chama QLAN. E esse protocolo ele é um protocolo irmão do Dante, porque ele foi criado, né, porque tudo isso começa com CobraNet. Então, o CobraNet foi um protocolo anterior, que já é descontinuado, que depois vem e surge o Dante, que usa a infraestrutura Gigabit, e essa mesma galera que desenvolveu o CobraNet foi totalmente contratada pela QSC para desenvolver a plataforma QSys e o protocolo próprio, que é o QLAN. Então, o protocolo QLAN ele é interoperável com Dante e também com Ravenna, que é um protocolo de broadcast. Isso faz com que eu tenha controle sobre o meu protocolo, que eu não dependa de uma fábrica terceira para produzir o meu chip, e me garante ampla disponibilidade de produtos, como, por exemplo, durante a pandemia, que ninguém tinha produto para entregar, porque dependiam de um chip
de uma empresa australiana, a gente tinha para entregar, porque a gente fabrica o nosso próprio chip com componentes diferentes do deles. Então, o que quer dizer ser uma plataforma full stack de AV? Significa que eu tenho hardware, porque eu tenho processador, encoder, decoder, câmera, telas de controle, caixas de som, é uma variedade enorme de equipamentos de hardware. Eu tenho o software, que, na verdade, é o grande diferencial da minha plataforma, porque, veja, uma caixa processadora de áudio, existem diversas opções no mercado. Mas o que difere uma caixa da outra caixa? É o software que tem ali dentro, é o sistema operacional que te permite facilidade, que te permite programar dentro da mesma linguagem, do mesmo local, áudio, vídeo e controle. Nenhuma outra solução do mercado te oferece isso. E, além disso, a gente tem a opção de nuvem, né? Ou seja, eu consigo controlar, gerenciar e monitorar todo um sistema de forma remota para garantir que você esteja aqui em São Paulo, de repente monitorando um site no Maranhão, outro em Brasília, outro na Bahia, outro em Porto Alegre. Mas você pode estar no NOC, aqui em São Paulo, gerenciando tudo isso. E a ideia é que você receba avisos ou notificações de ocorrências antes que elas se tornem problemas. Então, a gente quer atuar na situação antes que ela, de fato, vire um problema. E isso só a inteligência, só um sistema gerenciado pode te oferecer. Então, sobre o que eu falei um pouquinho, né? A gente tem o I/O multimodal, que seria, na verdade, as câmeras, os olhos e os ouvidos dentro de um ambiente. Né? A gente tem o sistema operacional e a nuvem, então, que eu estava explicando para vocês, com esses recursos de IA e tudo mais, para a gente poder fazer esses monitoramentos e avaliar e coletar todos esses dados e fazer uso deles. Porque hoje a gente vem usando, coletando, mas a gente não tem um uso muito definido. Quando a gente conectar com essa outra plataforma agora, a gente vai trazer um monte de novidades novas no mercado a partir do próximo ano. Fiquem ligados nesse sentido. Ainda lembrando o que é SC hoje, né, QSys, eu tenho muita coisa dentro do meu portfólio. Então, dentro de um projeto audiovisual corporativo, eu posso ter uma participação muito significativa como marca dentro do projeto. Mas eu não faço tudo. Eu não faço iluminação, eu não faço microfone de teto, eu não faço a plataforma de UC, eu não faço a rede. Então, eu tenho parceiros para cada uma dessas coisas. Por exemplo, quando a gente fala em rede, que hoje não tem jeito, não adianta você comprar, você ser especialista em programação, em áudio, em vídeo, mas se você não sabe de rede, você tem um gargalo. Então, o que a gente fez pensando nisso no mercado? A gente tem uma parceria muito forte com a Netgear, onde a gente compra os switches deles, a gente tuna eles, a gente pré-configura e te vende pré-programado, de forma que você conectou, ele é plug and play. Você não precisa programar, configurar o switch, porque às vezes é complicado. Então, é uma garantia de que se você usa um switch Netgear da linha Pro AV vendido por nós, você já tem ele pré-configurado, pronto para você sair funcionando com o teu sistema. Nós temos uma parceria grande com a Lenovo também, então a gente vende uma interface de UC completa, que é o nosso UC Compute Bundle, nada mais é do que um Lenovo ThinkSmart, que vem com uma telinha já com a licença de automação liberada dentro dele para você controlar o teu ambiente Teams dentro da tela do Teams, porque normalmente você não quer, o cliente não quer ter duas telas na frente dele, ele quer ter uma tela onde ele faz a chamada de Teams e ele tem uma aba ali que ele aperta Room Control e ele entra nas configurações da sala. Sobe e desce persiana, sobe e desce temperatura, liga, desliga a luz, liga, desliga a TV, troca a câmera, se quiser, controla a câmera, se quiser. Quer dizer, o que eu vou oferecer para ele nessa tela de controle é o que ele quer controlar. Pode ser que ele não queira controlar nada, e está tudo bem. Pode ser que ele queira controlar tudo. E pode ser que ele queira tudo automatizado. Imagina se eu boto um sensor de iluminação e quando está muito forte a luminância dentro da sala, as cortinas descem, para manter um ambiente melhor, para que você possa ver a projeção, a imagem. Imagina que chega o final do dia, ele percebe que a iluminação está descendo, ele abre as cortinas para poder entrar a luz externa. Imagina que todo dia, 8 horas da noite, eu desligo todas as televisões do meu edifício para preservar energia, porque ninguém vai embora e desliga a televisão, todo mundo deixa ligado. Mas no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, eu ligo todas as televisões e passo um vídeo institucional nas telas. Isso é o tipo de automação que eu posso programar. Então, assim, até onde eu posso ir com o QSys? Depende do que você quer fazer. Na verdade, o limite é sempre o budget. E depois do budget é o teu conhecimento. Então, com budget e com conhecimento, vocês vão para qualquer lugar e fazem qualquer coisa que vocês quiserem. Essa é a grande vantagem. Todas essas outras marcas fazem produtos que a gente não faz. Algumas delas, que nem estão aqui talvez, fazem produtos que são concorrentes nossos. Só que hoje em dia o que acontece? O nosso processador ele é o processador padrão de mercado, ele é o processador mais utilizado do mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um plugin, por exemplo, da Shure dentro do meu
do meu processador, eu conecto o microfone da Shure na rede, eu entro no plugin que eu tenho dentro do meu software e eu controlo o microfone da Shure como se eu estivesse mexendo no software da Shure fora, mas eu estou dentro da minha plataforma. E isso me permite controlar qualquer coisa. Então, a grande verdade é, nós estamos nos convertendo pouco a pouco a uma espécie de App Store do mercado audiovisual. Então, se o fabricante X tem um plugin dentro da minha plataforma, vai facilitar a vida do integrador. Então, o integrador vai olhar, peraí, tenho que comprar uma tela. Será que eu compro LG, NEC ou Sharp? Bom, as três estão aqui, então eu posso escolher qualquer uma que eu vou conseguir controlar, dependendo do modelo, se ela for controlável, nativamente dentro da minha plataforma. De repente, por IP, serial, infravermelho, enfim, não importa. Então, a verdade é, os caras começam a olhar assim, tem plugin lá dentro? Dá para considerar. Não tem? Melhor escolher outro. Porque senão você vai ter que fazer na unha a programação. Dá trabalho ou não dá? Ele falou uma palavra que eu não posso repetir aqui. Mas parece que dá muito trabalho. Então, a verdade é que tudo isso daqui é para facilitar a vida de vocês. E veja, já está aqui, ó, de Stack Controls. O plugin já está dentro da nossa plataforma. Então, pouco a pouco, vocês vão começar a ver e ouvir falar mais sobre isso também. Então, todas essas marcas, que são marcas que vocês trabalham no dia a dia, e, de repente, com essas marcas todas, mais a QSys, você faz qualquer projeto com isso, porque aqui tem para todo mundo muita opção, né, para você trabalhar. Então, cada vez mais, as outras marcas trabalham junto com a nossa engenharia para garantir ter um plugin. Porque quando tem um plugin aqui dentro, significa o quê? É homologado. É garantido que funciona porque a fábrica X, junto com a QSC, trabalharam suas engenharias e isso é garantido que funciona. Ah, legal, preciso controlar uma marca que não está aqui. Ou você cria, ou você entra num Super Programming Group, que existe no Facebook, assim como existe o Communities, que é um grupo que eu convido a todos vocês programadores que têm interesse nesses desenvolvimentos participarem. É em inglês, mas é lá que a fábrica faz consulta. Por exemplo, olha, estamos pensando em fazer esse tipo de desenvolvimento. O que vocês acham que é melhor? O que é mais prioritário? E vocês fazem votações e vocês ajudam a escolher e definir os rumos que a QSys vai trazer das novidades para vocês. Então, a gente está atento ao mercado. Praticamente toda semana eu recebo e-mails, plugin novo que saiu do não sei o que lá. Tem plugin saindo todas as semanas. Existe uma equipe exclusiva para trabalhar essa integração junto com outros fabricantes. E isso é QSC, na verdade, isso é QSys, né? Então, a plataforma Full Stack de AV que envolve os parceiros, toda na sua parte open, que é a parte de desenvolvimento, então todas as APIs são abertas para você criar novas funcionalidades, e você tem os produtos que a gente usa para levar essa tecnologia para o mercado. Tá? Eu vou fazer um pequeno recap do que a gente apresentou em maio, que todo mês de maio, normalmente, a gente faz esse evento que chama Activate, que esse ano se chamou Game Changers. Talvez... Fernando Fortes, olha aí quem apareceu, rapaz, antes tarde do que nunca. Mas Game Changer foi o tema do Dealer Tech Day do ano passado, para quem esteve aqui. Então, quem sabe se a QC não se inspirou na Dealer, ou se foi só uma mera coincidência, a gente nunca sabe. Mas o que acontece? A gente trouxe algumas novidades. Dentro delas, foi a introdução do Core 24F. E isso é muito importante para vocês, porque ele vem substituindo, ele é o sucessor do Core 110. O Core 110, ele é o processador mais utilizado na indústria no mundo. É uma plataforma que já tem, eu vou chutar que deve ter cerca de 15 anos. Então, na verdade, o processador era tão bom que ele foi considerado ser descontinuado há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, e o mercado não deixou. Porque o que acontece? Alguns componentes dele foram descontinuados, a gente teve que tirar o GPIO, teve que tirar o painel frontal de LED, porque esses elementos estavam descontinuados. A gente fez uma pesquisa no mercado falando assim, vocês preferem ficar 1 ano e meio, mais ou menos, sem o Core 110, até que esse cara venha, ou preferem que a gente tire esses negócios, mas manter o produto no mercado? A votação foi quase unânime de manter o Core 110 no mercado, pela potência, pela capacidade, pelo que ele oferecia. Mesmo que a gente tenha outros processadores que são um pouco menos ou um pouco mais, mas o mercado não queria deixar de ter o Core 110. Então, hoje a gente vem com o Core 24, que tem 2 vezes a capacidade de processamento do Core 110, então imagina que você vai conseguir fazer mais coisas, você vai ter de volta o GPIO e o painel frontal, e você vai ter mais possibilidade de expansão dentro dessa plataforma. Então, você tem 8 entradas, 8 canais flex, que podem ser inputs ou outputs, 8 saídas, os GPIO de volta, você volta a ter uma porta USB-C e você volta a ter... Na verdade, volta não, você começa a ter 160 possibilidades de canal em rede, 64 canais Dante, o Core 110 era 32,
Você tem, enfim, a integração por USB-C, o GPIO e o painel frontal com OLED. Então, e qual é a diferença de preço? Na verdade, ele entra regulando com o preço do 110. Então, eu estou te oferecendo o dobro de potência e de capacidade de processamento pelo mesmo preço do produto mais desejado do mercado. Então, isso é uma excelente novidade. Paralelo a isso, e junto com isso, aqui volta essa primeira planilhinha para vocês verem mais na prática as capacidades, né? Então, é uma enorme vantagem. Então, hoje, se você, de repente, tinha um projeto que o Core 110 ele era um pouco curto, em função de quantidade de canais em rede, ou em função de quantidade de canais Dante, ou em função de quantidade de canais de AEC, que aqui normalmente era um gargalo, ou era aqui, ó, na limitação de canais Dante ou na limitação de AEC. E agora você tem mais canais de AEC, você tem mais mídias WAN e você consegue conectar mais periféricos a esse sistema. Então, esses 3 elementos aqui eram possivelmente os... Ou travava por aqui, ou por aqui, ou por aqui. E aí, se você precisasse de mais canais Dante, você já tinha que dar um pulo para o Core 610. Era um enorme pulo só para você poder conectar mais coisas Dante. Mas sempre lembrem que o fato da gente ser QLAN compatível com a ES67, que é o protocolo de interoperabilidade, e se eu tenho 160 ou 128 canais em rede, significa que com a ES67 eu consigo falar muito mais canais do que com Dante. No caso aqui, é mais do que o dobro, né? Então, lembrem que sempre há as alternativas. E parte importante do nosso processo é que é o seguinte, não tem só uma única forma de fazer Neston com QSys, tá? Então, assim, você tem um produto, você desenhou um projeto, e, de repente, sei lá, um produto está com tempo de entrega que não atende o projeto, ou, de repente, aquele processador, não sei o que lá. Traz para a gente conversar, porque existem diversas formas de fazer a mesma coisa sem perder funcionalidade, alterando o produto. Então, a gente pode pegar um processador que não tem entradas I/Os e botar periféricos espalhados, ou a gente pode pegar um processador centralizado. Os projetos podem ser feitos de diversas formas e todas as formas podem ser consideradas corretas, tá? A gente lançou esse ano também os novos servidores, porque o Core 610 ele também está sendo descontinuado, não porque a gente gostaria, porque ele não é um produto tão velho assim, mas é porque a gente usa os servidores da Dell para fazer os nossos servidores. Então, a gente também tem essa parceria com eles, e isso é excelente, porque, veja, a Dell descontinuou aquele equipamento e lançou esse outro, que agora ele tem a cara aqui da QSC, mas ele é um servidor da Dell por trás, tá? Então, o que acontece? Eles descontinuam e eles lançam uma plataforma nova de hardware, e a QSC não fez absolutamente nada, vocês não fizeram nada, e a gente ganhou um produto novo. Muito mais potente, muito mais capaz e muito mais eficiente ao futuro. E esse é o grande diferencial da QSC, talvez, que é o seguinte: eu não construo a plataforma do hardware, porque eu estou focado no software que eu vou colocar ali dentro, no sistema operacional. Deixa para a Dell produzir isso daqui. Deixa para a Intel fazer os processadores. Entendeu? Então, assim, é uma indústria muito maior do que a indústria de áudio e vídeo, a indústria essa da informática, né, do TI e tal. Então, esses caras estão servidor novo, processador novo, muitos cavalos de força a mais, e a gente só se beneficia porque a gente tem essa parceria com eles, e isso se transmite para vocês também como um benefício e para o cliente final também como um ótimo benefício. Esse, então, é o processador mais poderoso que a gente tem para oferecer no mercado hoje. Tá? A gente tem 3 vezes o poder do Core 110, por exemplo, do Core 24. Então, a gente já tem 256 canais em rede, ou 384, 64 canais de AEC, ou 128, 128 canais em rede, ou 256. Nesse servidor aqui, a gente tem também a possibilidade de botar fonte redundante para você poder fazer hot swap. Olha, eu posso controlar um campus de uma universidade inteiro com um servidor desse. Eu posso controlar muita coisa, muita coisa mesmo. Então, isso aqui são para projetos assim, enormes, como, por exemplo, quando a gente controla um aeroporto, a gente, em vez de botar 2 cores em redundância, a gente pode só fazer redundância de energia, se eu precisar, que às vezes é o que a gente precisa da redundância, né? Ou eu posso controlar todo um campus de uma universidade, um aeroporto, um estádio de futebol, complexos muito grandes, com apenas um servidor, porque tem muita potência aí dentro. Bom, seguindo um pouquinho nesse contexto, esse ano também a gente lançou o novo servidor do SeerVision, que agora a gente chama de Vision Suite, que é a nossa suíte de vídeo. Convido todos vocês depois, ali na salinha de cima, a gente está com o servidor novo ali, a gente está com as câmeras, está com caixas de som, tem uma série de tecnologias ali em cima
para vocês poderem dar uma pesquisada e uma verificada sobre como funciona, tirar dúvidas. O Felipe está lá, o Luquinhas está lá, eu estou lá, tem uma série de pessoas aí pronta para atender vocês, tirar as dúvidas que vocês tenham. Isso daqui é o futuro da nossa tecnologia. Então, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, que é a seguinte. Veja como que esse evento aqui está funcionando hoje, né? E eu estou me portando como um palestrante tradicional. Eu ando para cá, tem um maluquinho lá na câmera que tem que me acompanhar, velho, porque se ele não me acompanhar, eu fico fora do quadro. Ou então eu dou um quadro muito aberto e eu fico super pequenininho na imagem. Então, quem está remoto está tendo essa experiência, vocês aqui não. Mas imagina que lá eu devo ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deve ter umas 10 pessoas lá no backstage. Obviamente, nem todos estão direcionados para fazer a parte de segmento de vídeo, mas tem uma pancada de gente ali trabalhando nisso. Isso sai caro para uma empresa, você tem que fazer todo esse aluguel constantemente e, normalmente, você tem um orçamento anual onde você consegue fazer um número X de eventos por ano com aquele orçamento que você tem para fazer essa contratação. Mas e que tal se eu espalhasse câmeras aqui por todo o meu ambiente, botasse um servidor de inteligência artificial que detecta que eu estou aqui e faz todo esse segmento que o cara remoto está vendo, me seguindo, conforme a posição que eu estou, usando inteligência artificial para isso. Imagina que aqui é um púlpito, então, enquanto eu estou me deslocando, você está me vendo de corpo inteiro, que é normalmente o padrão. Mas se aqui fosse um púlpito e eu me colocasse aqui, isso dispararia um trigger e ia fazer uma aproximação, porque no púlpito você não precisa ver o púlpito inteiro, então você quer ver um close mais fechado. E aí apaga a luz de lá e liga uma luz especial aqui, simplesmente porque eu me posicionei geograficamente nesse espaço. Então, a gente começa a conseguir fazer automação baseado na posição geográfica da pessoa. Isso é muito legal, porque a luz está aqui e o enquadramento está fechado. Eu saí daqui, já entrei no outro trigger, a câmera já recua, já me pega o corpo inteiro, apagou aquela luz e ligou essa. Esse é o contexto. Então, a ideia é a gente poder oferecer sistemas que o cara pode usar 365 dias por ano, sem custos adicionais. Então, é uma compra e um uso definitivo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns videozinhos das funcionalidades novas desse sistema, tá? Aqui, nesse vídeo, é um vídeo simples, aí vai começar a ter áudio aí também, só para vocês ficarem ligados no vídeo. O cara vai entrar, ele vai ter os status de que, detectou um apresentador, é um Presenter Spotlight, que é a funcionalidade que a gente chama, vai ligar o display, o microfone vai ficar ativo e vai começar o som. A tela ligou pela posição dele ali nesse espaço. Então, ele saiu da sala também, aí a câmera vai recuar e vai voltar para o estado inicial, a tela já desligou lá. Então, é uma representação muito rápida de como isso pode ser feito. O que a gente trouxe de novo com esse novo servidor, com essas novas funcionalidades? A funcionalidade que a gente chama de Presenter Spotlight e Speaker Spotlight. E a gente traz uma ferramenta nova, que é o Vision Suite Designer, que é para você poder projetar isso e enxergar isso antes de instalar. E tudo isso, obviamente, é feito com esse servidor chamado VSA100, que está ali em cima para vocês conferirem em primeira mão. Aqui a gente vai ver o Voice Activity Detection, que normalmente, como que funciona isso num projeto tradicional? O microfone vai capturar uma atividade, um ruído, um barulho, que pode ser uma pessoa falando, mas pode ser uma pessoa mexendo numa pipoca, abrindo uma barrinha de cereal, mexendo na caneta. Pode ser um cara fazendo um ruído. Os sistemas, em teoria, hoje, eles não têm capacidade, normalmente, de distinguir se é uma coisa ou se é outra. Na maior parte dos casos, ele não tem essa inteligência. Então, agora a gente faz uma triangulação entre o que o microfone informa e o que a câmera vê. E aí, se a câmera está vendo uma pessoa mexendo num ruído, ela não vai entender que aquilo é algo que ela precisa pegar. Então, veja, essa pessoa está falando. Esse cara começou a falar e o cara está fazendo um ruído ali. Ó. Então, a câmera não trigou pelo ruído, por exemplo. Ela trigou pela detecção de voz. Tá? E isso é interessante porque a gente consegue garantir que a pessoa que realmente está falando é a pessoa que vai ser transmitida na imagem. Esses vídeos são bem curtos, mas eles só mostram a funcionalidade rapidamente para você ver como o enquadramento funciona neste caso. Então, isso é um pouquinho do que a gente faz triangulando o som dos microfones, a coordenada que ele vai dar. Então, esse microfone captura a plateia, mas quando o apresentador fala, então ele dispara o trigger para o apresentador.
a gente pode ter a combinação do presenter com o speaker spotlight, né? Porque normalmente é uma atividade bidirecional, né? Tem essa funcionalidade para cá, mas se algum de vocês que está na plateia precisasse falar e ser capturado, num projeto corporativo a gente ia ter uma pancada de microfone de teto e umas câmeras aqui apontando, recebendo a coordenada de quem está falando e apontando a câmera, né? É assim que a gente faz. Okay, before we head out, I just want to ask everybody for ideas how to get people back into the office and enjoy this amazing space that we've created. Any ideas? Vocês vão precisar aumentar o volume depois, porque vai ter mais áudio com mais som aí que vocês precisam aumentar aqui, tá? O cara tá falando inglês, a gente não tá entendendo, mas não é o áudio que a gente tá querendo ver, a gente tá querendo ver as câmeras, né? Yep. How about we do pickleball? It's so popular now, and getting outside, and it's good for your body. Why don't we bring that? Oh, I'm writing it down, putting it in my idea pocket. It's a good idea. Anybody else? I got an idea. Yep. I think we should allow people to bring their pets and their kids to work. And Veja then como os have quadros the kids estão bem work, legais, too. bem It's so fechados, fun. não um You quadro keep super stuffing the aberto. suggestion box with that same thing, and I keep saying no to it. Então, repara como essas transições estão acontecendo de uma forma fluida também. Isso também é importante. A gente tem uma funcionalidade nova também, que eu acho que eu não tinha um vídeo para apresentar, que é a câmera. O meu sistema ele vai ter a capacidade de se rearranjar de uma forma autônoma. Então, normalmente, num ambiente como esse, você teria aqui, a gente está o formato auditório. A gente poderia ter um formato U, poderia ter um formato V, poderia ser um formato mais escolar e tal e tudo mais. Normalmente, como que a gente fazia? A gente programava um monte de presets e dizia assim, olha, você só pode fazer esse formato que foi previsto previamente, e você tem que botar as cadeiras, o negócio tem que parar no lugar que foi feito antes. Então tem que ter um mapeamento de posição e garantir que depois o cara vai rearranjar e botar onde foi previsto. Agora você vai poder rearranjar o teu ambiente e a câmera ela vai se readequar e entender onde está. Claro que, para isso, a gente vai precisar ter mais câmeras no ambiente, porque se você hoje está de frente para cá e amanhã tu está de frente para lá, precisa ter uma câmera lá te pegando lá, né? Então, vai trazer outras formas da gente fazer isso, e essa nova funcionalidade desse rearranjo não dependerá dos microfones de teto. Então, muito em breve, o que vai acontecer é que você vai precisar fazer tudo isso, não depende da coordenada do microfone. O microfone vai ser necessário para capturar o áudio, mas não necessariamente eu estou dependendo da coordenada que ele está me enviando para que eu possa saber de uma pessoa. Então, isso vai permitir o quê? Vai permitir que eu te entregue um bastão e consiga te enquadrar de forma automática por um apresentador, por exemplo. Tá? Essa nova plataforma, essa nova ferramenta, que é o Vision Suite Designer, ele vai permitir que você coloque a planta do teu ambiente aqui dentro, que você coloque câmeras, microfones de teto, tela, mobiliário, e você comece a enxergar o teu projeto na planta antes de você entregá-lo e integrá-lo. Então, aqui eu tenho um pequeno videozinho que mostra um pouquinho do software. Então, repara que isso eu estou conectado ao vivo. Então, tem uma câmera, tem duas câmeras, tem uma tela, tenho áreas distintas de apresentação. E eu tenho uma pessoa aqui, ó. O meu sistema está detectando e está monitorando ela para onde que ela está. Isso é o software vendo e tendo a informação ali, o dado de onde que a pessoa está se movimentando, o que ela está fazendo e algumas funcionalidades que ele está trabalhando ali na configuração para mostrar um pouquinho do que está acontecendo ao vivo. Então, a gente vai poder projetar previamente, usar essa informação para poder botar numa documentação para mostrar para o teu cliente o que é que vai ser feito lá dentro. Então, isso dá sai daquele lance meio verbal de você explicar contando uma história e você mostra num projeto. É a mesma coisa quando a gente apresenta um diagrama. Sai um pouco da idealização e vai para o papel e depois você tem uma referência do que vai acontecer. Então fica mais fácil de você digerir, compreender e falar, realmente é isso que eu preciso, entendeu? Então, essa funcionalidade, esse software aqui, para quem já usou, sabe do que eu estou falando, é fantástico, né, Aaron? E aí, o que acontece? Durante essa apresentação também, eu pensei em trazer exemplos aqui para vocês de projetos que fizeram a diferença para a gente nesse último ano. Tá? Projetos do Brasil, projetos que alguns de vocês fizeram. Claro que eu não conseguia ter um monte de projetos aqui, mas eu quero exercitar isso, estimular que vocês pensem nesses casos aqui, para que a gente possa conseguir começar a fazer mais casos de sucesso com os projetos de vocês, para que no ano que vem eu possa vir aqui com outros projetos de outros de vocês, para que eu possa valorizar o trabalho de vocês aqui em público também, porque a gente quer valorizar o nosso parceiro, a gente quer valorizar o nosso canal qualificado,
A gente quer valorizar o nosso programador que sabe fazer a entrega boa. A gente quer valorizar toda a nossa cadeia de parceiros dentro de um projeto. E isso, a gente vê o comprometimento de vocês, a gente vê as empresas que estão se dedicando, a gente vê as empresas que treinam suas equipes, que mantêm o engajamento, que mantém um contato regular com a gente, com o distribuidor, que usa os nossos recursos do distribuidor da dealer lá na Demo Room, que irá usar também o nosso espaço de experiência, que vai ficar pronto até o final do ano, e a gente quer ver os projetos de vocês aqui no ano que vem. Então, vou falar de 4 projetos que, para nós, foram muito importantes no Brasil, se referem a diferentes indústrias, né, de mercado, para vocês terem referências de coisas diferentes que a gente pode fazer. Então, o primeiro caso, que eu vou falar um pouquinho, vou falar o caso de 2 igrejas que foram feitos pelo mesmo projetista, que é o Aldo Soares. Então, essa igreja aqui é a Igreja Batista Sobrenatural do Distrito Federal. Esse mapa que você tem aqui embaixo é um mapa do EasyFull, que é um software de predição, tá? Para que você possa saber como o som vai se comportar no ambiente, considerando a parte acústica, considerando os materiais de construção, porque a gente tem ferramentas que te dão uma ideia de como vai ficar o som no ambiente, mas eles não levam em consideração a acústica, os materiais, se é reflexivo, se é absorsivo e tudo mais. Então, esse software vai te dizer, olha, você tem som aqui e aqui você não tem. E se você chegar ali na vida real, você não vai ter mesmo, porque é muito preciso. Todos os fabricantes sérios oferecem essa documentação, os arquivos GLL, que permitem que você importe o arquivo das caixas para que você tenha toda a informação dentro do software e você fazer a predição correta. Então, um projeto sério, ele é feito com EasyFull. Jabá que está aqui, cadê o Jabá? Cadê o Jabá? Jabá não vai me deixar mentir sobre isso. Isso daqui foi o pré. Isso daqui é o pós. Olha que igreja bonita. Não tem uma caixa no chão, está tudo voando. Line array voando, subwoofer voando, porque aqui, ó, aqui você tem o arranjo e aqui você tem o sub, né? E aqui não dá para ver muito, mas é que as caixas são pretas, né? Mas a cobertura está excelente nesse espaço, né? Então, o que esses caras buscam? Inteligibilidade, em primeiro lugar. Porque não adianta eu falar um negócio aqui e vocês não me entenderem. Porque daí o objetivo de uma palestra não foi atingido. Por isso que a gente tem caixas da QSC aqui, né? Então, a inteligibilidade ela tem um papel fundamental num projeto como esse, assim como tem outros também. Mas mais do que isso, eles queriam projetos que pudessem ser monitorados, que permitissem fazer essa simulação acústica, e por um profissional que soubesse fazer isso daí, tá? Então, a gente tem esse projeto, e a gente tem esse projeto que também é de uma igreja batista de Brasília, que é essa igreja batista do Lago Norte. Tá? Então, aqui, essa imagem tem até uns andaimes aqui, porque foi quando eles estavam fazendo a instalação. Então, você repara como está feito ali o line array com o subwoofer posicionado atrás da caixa. Ali o nosso rack de amplificadores. De novo, você repara como a base da igreja, né, do palco aqui, que isso pode ser um auditório para quem não trabalha com igreja. Você olha que está tudo limpo. É isso que o cara também quer ver no corporativo. Aquele monte de caixa embaixo aqui nem sempre é o caminho ideal. Então, esse projeto aqui foram projetos que foram muito, muito importantes para a gente, porque, primeiro, nos ajudam a entrar no mercado onde a gente tinha uma participação pequena, vamos dizer assim. O segundo ponto é que, para eles, foi muito importante que, ao fazer o projeto, a fábrica, que é a SC, junto com o nosso distribuidor, se compromete a treinar a equipe de voluntários, que poderia ser a equipe local do cliente, a certificar os caras, para eles saberem atuar no sistema se eles precisarem. Mas, mais do que isso, nós estamos aqui sempre para dar o suporte, de forma remota, no caso, porque as instalações são em diferentes localidades do Brasil. A nossa equipe de engenharia está no México, uma equipe muito eficiente. Vários de vocês já conhecem as nossas equipes, né? O Luiz Penha, principalmente, que é o cara que me apoia. Então, é um cara rápido, agilizado, especialista em integração, em projeto e em simulação acústica. Então, a gente junta as melhores forças para poder integrar o melhor projeto. E aí, a ideia era que eu chamasse o Aldo para vir aqui dar uma palavrinha comigo, só que a esposa do Aldo está passando por uma situação médica lá que ela precisa fazer uma cirurgia e ele não pôde vir. Então, eu pedi para o Aldo fazer uns depoimentos, então eu fiz algumas perguntas para ele, que eu coloco aqui na tela, e o Aldo vai falar um pouquinho para a gente aqui de forma remota, se ele estiver vendo a gente. Aldo, obrigado pela participação virtual. Então, Aldo, quais são os maiores desafios em projetos de áudio e vídeo para igrejas, principalmente quando a gente fala da inteligibilidade e cobertura uniforme?
Opa, ele estava dormindo ali. Você vai ter que dar o play aí, eu acho, no vídeo. Aperta o play aí, gente. Então você vai ter que dar um ESC, jogar no modo anterior e botar ali, porque precisa botar o cara para falar. Probleminhas técnicos de quem faz as coisas ao vivo. Normal, né? Tá vendo a falta da inteligência artificial? Só para enrolar aqui o tempo de tomar uma água. No vídeo anterior. Paciência, minha gente. Rapidinho que vai valer a pena. Confiem. Enquanto isso, vou falar aqui algumas coisas que são importantes também a gente falar. A gente tem turmas regulares de certificações, nível 1, em português, feitos pelo Felipe da Dealer, que é o nosso especialista QS em português. Então aproveitem, garantam que as suas equipes estejam qualificadas e certificadas. A gente faz cursos regulares de QS nível 2 também. Então se vocês têm interesse em participar, eu peço que vocês mandem um e-mail para a gente, para vocês ficarem na lista de espera. O nível 2 a gente faz mais ou menos umas 6 versões por ano, talvez, né, uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, ou conforme a demanda. Então, se vocês querem qualificar os profissionais da empresa de vocês, mandem esse e-mail para vocês ficarem na lista de espera e a gente poder ajudar vocês. Segundo ponto, a gente tem 3 anos de garantia em todos os produtos, que são informações importantes também para quando vocês estão projetando. A gente tem centros de serviço aqui em São Paulo, então a gente consegue atender garantia, RMAs, todos os suportes que vocês possam precisar, tá? Como é que tá aí, minha gente? Rola? Não, mas ué, tava? Não tá mais? Bom, que pena. Volta aí, então, por favor. Vou falar pelo áudio. Tentando lembrar o que ele falou, né? Mas, na verdade, é o seguinte, para ele, como projetista, é fundamental contar com uma marca que possa entregar o que ele está projetando. Porque, do ponto de vista de um projetista, ele escolhe uma marca que dê as características técnicas que o pedido pede e as funcionalidades que o cliente precisa durante a entrega e durante a operação. Então, é uma pena que a gente não tenha conseguido tocar esse áudio, porque o Aldo fala coisas muito interessantes aqui a respeito disso. Tá? Então, do ponto de vista de inteligibilidade, dentro do ambiente religioso, é crucial, porque o engajamento só acontece quando o cara se sente tocado. O engajamento, né, o recebimento daquela mensagem, a compreensão e digerir aquela mensagem, aceitar ela e reconhecê-la, depende de que você entenda e que você esteja totalmente envolvido com aquilo. Então, vai de encontro também com o que a Vixa fala a respeito da experiência audiovisual, porque dentro deste ambiente religioso, muitas vezes o que mais nos dificulta é a acústica do espaço. Então, normalmente, quando um consultor, que nem o Aldo entra, ele entra na fundação do negócio, ele ajuda o projeto acústico, porque a empresa dele é uma empresa de acústica e engenharia. Então, ele entra informando, fazendo a parte da engenharia, os materiais que vão ser utilizados, as geometrias do espaço, podendo dar esse apoio e essa recomendação de como fazer isso da melhor forma, né? A respeito dos desafios em projetos de áudio e vídeo para igrejas... não, isso foi a que eu falei agora. Né? Então, o que fez a plataforma QS ser a escolha certa para esses projetos? Primeiro que você tem toda a parte de controle, é um sistema 100% IP, né, que permite que você controle, gerencie e manipule isso não só presencialmente, mas remotamente. No ambiente de igreja, a gente tem muitos voluntários trabalhando. Então, normalmente, o voluntário é um cara com boa vontade, mas com pouco conhecimento técnico. Então, a nossa missão é levar o conhecimento para esses profissionais, para esses caras que estão ali dedicados a fazer esse atendimento na igreja, para que o dia a dia da igreja, desse espaço, seja de fato melhorado e que opere de uma forma a contento para todo mundo, desde a bandinha mais amadora à banda mais profissional que passa ali dentro, porque tem todo esse contexto dentro do ambiente religioso, né?
E como que o suporte da fábrica e a atuação do distribuidor ajudaram na execução do projeto? Bom, quando a gente faz um projeto desse nível, que a gente vai desde o princípio da fundação do projeto, da parte civil, a gente faz uma força-tarefa a 6 mãos entre consultor, distribuidor e fabricante, né? E a gente bota tudo isso para funcionar a favor do projeto. Neste caso, uma igreja, né? A gente sabe que as igrejas também têm benefícios fiscais de importação, então a gente tem como atender esse tipo de solicitação e demanda, né, dos caras, aproveitando que eles têm esse benefício para que eles possam fazer a importação e chegar aqui num custo mais acessível, permitindo que eles possam fazer mais com um custo reduzido. Então, todo esse apoio, essa triangulação, essa força-tarefa que a gente faz, ela fica 100% mirando na satisfação do cliente final. E aí a gente capacita essas empresas, a gente treina esses profissionais, porque a gente sabe que se o cara não souber mexer no sistema, ele vai estar sempre refém de uma terceira pessoa, de alguém externo, alguém que não está lá naquele momento. Então, a gente considera fundamental que a gente possa levar esse conhecimento para os caras, para que eles possam também fazer isso de uma forma satisfatória e ficarem felizes com o projeto. Então, depois da instalação e dos treinamentos, como que avalia a satisfação do cliente final? Vou repetir as palavras do alto. Maravilhoso! Mas, de verdade, é verdade. Hoje mesmo, eu tive a satisfação de ver um áudio de um projeto de uma outra igreja que a gente fez, juntos aqui com o nosso distribuidor, com o apoio do Jabá e tudo mais, onde o cara estava extremamente impressionado com as nossas caixas da linha PL Series, que é o nosso line array de 8 de 10 polegadas. Temos algumas caixas ali em cima para vocês verem. E a gente está muito focado não em impressão sonora necessariamente, porque não é sobre isso. Né? Assim, no Brasil, na América Latina como um todo, a gente tem muita impressão de que quanto mais alto, melhor. E não é sobre isso. É sobre ter pressão num volume moderado e uma alta inteligibilidade. Isso faz com que você não precise ter um som alto, porque você compreende tudo. Você pode falar com o seu coleguinha do lado e continuar escutando o que está vindo da frente. Não é que você não consegue ouvir o cara, você sai com o ouvido apitando, isso está te lesionando. Isso não é bom. Né? Quando a gente sai de um espaço assim, a gente está saindo machucada, que a gente não percebe. Mas quando a gente tem uma experiência auditiva boa, ótima, a gente sai tranquilo, feliz, sem reclamação. Então, normalmente, eu até brinco com essa situação de que como é que a gente sabe quando que o cara está satisfeito? A gente não sabe. E qual é a melhor temperatura? A ausência de reclamação. Porque, na verdade, entregar um bom projeto, entregar o excelente, é a obrigação de todos vocês. Minha também. Tá? Agora, quando a gente entrega alguma coisa ruim, a gente é massacrado. E o cara vai reclamar, vai te apontar 5 dedos e vai acabar com a gente. Normal, ele está no direito dele. Ao mesmo tempo, quando está bom, ninguém fala nada. E se ninguém fala nada, é o melhor termômetro de que está tudo muito bem. Tá? Beleza, isso termina a parte da Igreja do Aldo. Eu vou convidar aqui o Danilo Prado, que é o nosso primeiro. Eu vou apresentar ele como o nosso instrutor de QCs no Brasil. Salva de palmas para Danilo Prado. Cadê o microfone do nosso amigo, por favor? Além disso, Danilo é um programador independente do mercado que presta serviço para todas as marcas fortes. Trabalha muito próximo do nosso distribuidor, ele presta serviço para metade dessa sala aqui, com certeza, tá? E ele é um cara que veste a camiseta, então eu gosto de defender e falar sobre isso, porque a gente precisa ter... é muito importante para nós, como marca, ter um cara como o Danilo, com o conhecimento dele, com a expertise dele, com a experiência dele, para poder fazer essas entregas, tá? Então, esse projeto do iFood... Está acabando, Luana, está acabando. Esse projeto do iFood foi um projeto mega complexo, porque, primeiro, eu vou só contar como é que é o espaço. É um espaço de apresentação, um auditório de AAA, né? Assim, VIP, onde tem um... CCC Level. CCC Level, esse é pesado. Então, são 80 pessoas na plateia e uma apresentação. E detalhe, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que ouvir. Agora, tu imagina o operador de câmera para fazer isso daqui. Quando o cara chegava, já não era mais o cara, já era outro. Quando ele chegava no outro, já não era mais o cara. Então, os caras estavam ficando loucos. Então, Danilo, primeiro, foi o primeiro sistema de Vision Switch vendido na América Latina. Foi uma aposta do iFood, porque tinha tido muitos problemas com muitos integradores que passaram lá falando que nada funcionaria.
Quando o cara veio no Dealer Tech Day no ano passado, quando a gente apresentou o Vision Suite, ele falou, isso vai resolver o meu problema. Eu falei, isso vai resolver o teu problema? Vamos tirar daqui, vamos levar para lá amanhã e vamos instalar e vamos fazer funcionar. Se funcionar, você vai ficar com isso e eu não vou trazer mais de volta. Era o meu kit de demo. Pergunta se eu tenho ele de volta. Até hoje estou sem meu kit de demo. Danilo, qual era o desafio, a dor e como é que a gente encontrou isso no início? Na verdade, esse projeto foi feito em 2 fases. A primeira fase foi o áudio. E, basicamente, como todo mundo usa, havia uns 6 microfones sem fio. Um coitado que tinha que levar o microfone para todo mundo, como o Marçal fez comigo agora. Então, vocês imaginam aí 80 pessoas de um nível elevado. E assim que alguém queria começar a falar, tinha que esperar chegar o microfone. O operador, até então, tinha que encontrar o cara, fazer o crop e fazer a coisa acontecer. E o desafio, justamente, era que todas as pessoas pudessem se comunicar de uma maneira que fosse natural, né? Como se aqui a gente não precisasse de microfone e vocês pudessem falar com a gente e a gente conseguisse ouvir vocês no mesmo volume e vocês, a gente, da mesma maneira. E foi nesse sentido que a gente pensou em usar 2 tecnologias, né? O Voice Lift e o Mix Minus combinadas. Então, a gente montou um sistema com 15 zonas, cada uma delas com uma mixagem diferente. Então, imagina... Detalhe, tem 14 MXA 920 no teto nessa Isso. sala aí, tá? Então façam as matemáticas aí e pensem no tamanho do projeto. E o mais legal é que eu mandei um vídeo pro Didier, né? Não sei se você vai lembrar disso. Mandei um vídeo para ele, né? E ouvindo o cara falar, né, com Voice Lift, eu mandei um vídeo com um microfone e ele falou, cara, que animal! Nos Estados Unidos fizeram com 6. Eu falei, poxa, que legal. Aqui tem um detalhe importante. O nosso plugin ACPR, quando a fábrica fez o plugin, e boa parte de vocês conhece, o plugin estava feito para aceitar até 10 microfones de teto. Porque não se pensou que numa sala teria mais de 10 microfones de teto, lá na fábrica. Eu liguei para os caras e falei, gente, é o seguinte, vocês precisam ampliar. Estou com um projeto com 14. Aonde? No Brasil. No Brasil? No Brasil, velho. Respeita a gente, velho. Então é o seguinte, no dia seguinte estava liberado. Olha a diferença de você trabalhar com um fabricante que tem esse tipo de flexibilidade, de ampliar e mudar o software e lançar um patch atualizando a versão do designer para liberar exclusivamente para o nosso cliente aqui no Brasil. Isso mostra que nós temos força. Isso mostra que a gente faz projetos do mais altíssimo nível, em pau a pau com os Estados Unidos. A gente não faz 100 salas dessas, mas a gente faz uma bem feita. Né? Mas vamos fazer 2 daqui a pouco. Estamos chegando lá. Queria, mas tudo bem. Então, tipo, assim que a gente começou a fazer as configurações, é que aí começaram os problemas, né? Para quem é do áudio aí, eu falo, você já disse isso, mas eu falo que é muito mais fácil o cara que é do áudio vir para a programação do que um cara de TI vir para o nosso mundo do áudio. Mas se você é de TI, esquece que o áudio e vídeo já caiu no seu colo, não tem como você voltar para trás. Pode chorar o que for. Mas o importante foi o seguinte, a gente teve uma sinergia entre fabricante, cliente final, que no caso era o iFood, na pessoa do André principalmente, que estavam ali dedicados e apostaram. Tanto que eles falaram assim, isso funciona? Eu falei, acho que sim, nunca foi feito. É porque nunca tinha sido feito de verdade. Eu espero que funcione. Então, eu quero que funcione. Então, assim, mas funcionou e funcionou muito bem. E o termômetro para isso, como a gente não tem muito tempo para contar a história toda, foi que quando a gente entregou a sala... Quando foi? Janeiro? Novembro? Não, foi o ano passado, né? Foi final foi do novembro, ano. Né? Quantas chamadas você teve para voltar lá? Nenhuma. Então, aqui está um ponto muito importante. Um projeto bem feito, bem programado e bem entregue não tem ocorrência, velho. Essa é a diferença de quando você tem o serviço qualificado da entrega. Porque a pior coisa que tem para vocês é fazer uma entrega e você tem que voltar 18 vezes para fazer atendimento pós-venda. O que vocês preferem? Trabalhar com uma marca assim ou uma marca que não te dá problema nenhum? Uma solução integrada oferece isso, porque é tudo nativo. Né? E foi pedido pelo próprio cliente para deixar os microfones sem fio lá, que o pessoal estava acostumado a usar os microfones sem fio, e queriam ver como seria a experiência com Voice Lift, né? E o mais interessante é que eles foram deixando os microfones de lado sem ninguém falar nada. Eles foram percebendo que não precisava dos microfones. E para a gente não tem termômetro melhor. Não precisa de elogio, né? Funcionou. De novo, a ausência de reclamação, a ausência de chamado. Então, alguns de vocês, não boa parte, mas alguns de vocês foram convidados para ir visitar lá num evento que a gente fez. O iFood, com algumas eventualidades, nos permite, que era a contrapartida da gente fazer todo esse esforço também, para a gente levar algumas pessoas lá e visitar e mostrar. Ter levado alguns clientes lá já fez a gente vender 3 outros sistemas, tá? Só para vocês terem ideia, porque quando o cara vê um negócio desses,
ele precisa ir ver funcionando, velho. Porque não é assim, no gogó vai ser difícil o cara acreditar que aquilo realmente funciona, porque é muito impressionante. Quando você leva e mostra para funcionar, o cara fala, cara, realmente funciona. E o detalhe, você tem 80 pessoas. Essas 80 pessoas podem falar em qualquer um lugar. Todo mundo se escuta lá dentro, todo mundo se vê, todo mundo é ouvido e todo mundo é visto. Pequeno detalhe, aqui a gente tem uma mega instalação de Voice Lift. Adivinha onde foi a primeira vez que nós apresentamos Voice Lift no Brasil? Nessa sala. Dealer Tech Day, nesta sala em 2016, né? 17. Na época que eu vestia outra camiseta. E que meu chefe era meu operador de monitor, né? Então tinha que ser lá também, né? Então, na verdade, cara, isso daqui é um projeto mega referência. Para nós é muito importante esse projeto. A gente fica muito feliz com o trabalho que o Danilo fez. Ele é o especialista de Vision Suite hoje no Brasil. Levei ele, Felipe e Daniel da EV Hub também lá para o México para fazer as capacitações de Train the Trainer para replicar esses conteúdos no Brasil. Então, muito em breve, teremos isso. A gente só está aguardando o Marcelo terminar a sala ali, que está quase já, parece que só falta a cortina. Pronto. E... Então, gente, Meia horinha faz. mais alguma coisa que você queira complementar? Porque a Luana já está me olhando de cara feia. Não, Não, só... tá tudo bem, não. Pode falar, então. Beleza. Deixa, Luana. Uma coisa interessante é que no primeiro Vision Suite Day, não sei se você vai lembrar disso, a gente estava todo eufórico com Voice Lift, com Vision Suite, etc. Mas a gente teve um elogio do pessoal da Petrobras, da Vale, não lembro quem foi, que foi a questão da homogeneidade na captura dos microfones de todos os locais. Então, o remoto, o áudio também ficou muito bom. Então, a gente sofreu algumas críticas de overkill de equipamento, porque 3 microfones faziam, 6 velho, microfones você olha faziam. pro teto, você fala assim, ó, tem um 920 aqui, aí 2 placas pro lado tem outro. Aí você olha 2 placas pro lado tem outro, só que o pé direito é baixo. Então, o fato do pé direito ser baixo faz com que você, se você inclina muito o lóbulo, você captura uma área muito grande. Então, como é que eu pego... Ali é uma questão de coordenada de câmera. Entendeu? Então, assim, lembrem que quando a gente está fazendo uma solução de video tracking, o microfone ele não está ali apenas para o áudio. Então, minha dica é o seguinte, se você consulta o fabricante de microfone, ele vai te falar que numa sala dessas, uns 4, 5 microfones de teto atenderia. Se você perguntar para mim, eu vou te dizer, você precisa botar uns 8. Aí, se perguntar para mim, eu ponho 14. Não, tá, mas o Danilo também passa do ponto, às vezes. Não, sacanagem. É que tudo depende. Você tem que entender que é o seguinte, essa quantidade de microfones para o áudio, ok, rola, funciona. Mas e para a coordenada das câmeras? Não, aí eu já preciso de mais microfone. Porque para eu ter a precisão, para eu conseguir ter um quadro fechado, eu preciso ter uma coordenada muito precisa. Eu não posso ter um lóbulo muito aberto, porque senão me dá um quadro, eu não sei se o cara está aqui ou se ele está ali, ó. Então, eu tenho que ter um quadro aberto suficiente para acomodar os dois. E aí já não dá a experiência que eu quero, que é uma experiência mais fechada no cara. Então, a experiência boa, ela vê no máximo 2 a 3 pessoas. Você não quer ver muito mais. Uma coisa legal é o seguinte, provavelmente, com esse nosso novo servidor, o VSA 100, não precisaríamos de tantos microfones, por quê? Uma preocupação que eu tinha, além das coordenadas, era o SNR. Então, eu tinha pessoa falando ali próxima, para evitar de pegar os ruídos e conseguir fazer um gate e desprezar ACMR? tudo isso. Oi? ACMR? SNR. Ah, tá. Relação Signal sinal-ruído. to Noise Ratio. Yes, cara chique, yeah. né? Relação sinal-ruído, para quem não sabe. Isso. Tá. O que mais? Além disso, quer dizer, quando a gente fez toda essa sala, quando a gente entregou isso daqui, os caras falaram, cara, fantástico, padrão, vamos fazer outra sala. Então, quais são as... Né, a gente fez uma outra sala que não envolve inteligência artificial, mas envolve toda essa imersão dentro de uma sala de board que você pode falar melhor do que eu sobre esse ambiente. Essa sala ela roubou a cena. Aqui, na verdade, a gente não usa o Presenter Tracking, que na verdade tem outro nome agora, o Presenter Spotlight. Né? Aqui a gente usa somente o ACPR e nós temos câmeras em volta de toda a sala. Então, o que a gente faz aqui é em cada área, em cada posição, em cada zona, a gente tem uma câmera frontal para cada um dos participantes. Cada um não, mas cada 3 participantes. Então, a experiência é muito legal e isso tira toda a possibilidade de ter algum movimento para quem está remoto. Então, a única coisa que eles têm é um corte seco, como se a gente tivesse vários operadores ali dentro da sala. Gente, o que eu posso falar sobre isso? Eu levei o equipamento de demonstração, o cara nunca me deixou pegar de volta. Isso reflete um pouco o que a gente quer oferecer no mercado. A gente sabe que muitas vezes o cara quer ter a experiência. E muita gente pede assim, tá, mas eu quero provar no meu espaço.
Não é bem assim que funcionam as coisas. Primeiro, porque para eu te levar a experiência dentro do teu espaço, eu tenho que, primeiro, levar todo o equipamento, programar tudo isso, instalar tudo, como se fosse a vida real. Foram não dá para 6 fazer meses 10% de do trabalho e te dar a mesma... 6 meses que foi de um programação. foi um trabalho de construção, porque esses 6 meses se deve muito aqui. Foi o primeiro projeto. A gente foi afortunado o suficiente que no Dealer Tech Day do ano passado eu trouxe o José Carcelli, que é o nosso engenheiro Master Blaster da América Latina, que era o cara que tinha todo o conhecimento. Naquele momento transferiu parte do conhecimento para o Danilo e a gente também estava aprendendo, porque essa plataforma era uma plataforma nova dentro de QSys. Foi o primeiro projeto de Vision Suite no sul do Equador do planeta. Então, eu estou muito orgulhoso de ter sido aqui no Brasil o primeiro. Isso mostra a nossa força, a nossa relevância, a força do nosso mercado aqui e o quanto a gente faz projetos de altíssimo nível. Então, se eu tenho uma coisa para dizer, é parabéns para todos nós, porque nós aqui estamos jogando no mesmo nível que os caras da primeira divisão. A gente só não tem o mesmo dinheiro, então a gente faz coisas mais... a gente faz mais do que eles. Porque fazer com dinheiro é fácil, velho. Mas fazer sem o dinheiro é muito mais difícil. E a gente faz, a gente consegue... Claro que os volumes são diferentes, né? Assim, a quantidade de negócio é diferente, mas o nível de entrega que a gente está fazendo aqui no Brasil, do nosso mercado, ele é no mesmo nível de entrega dos projetos globais. Então, tenham orgulho disso, do trabalho de vocês. Por favor, você voltaria a trabalhar com QSys de novo? Qual é a sua experiência? Como é que foi para você terminar? Deu o seu Não pelo statement final? Didier, mas a equipe da QSC é sensacional. E o que eu posso dizer para vocês é que, além desse firmware, eu já tive dezenas de outras interações com o Penha e o José, que hoje são meus amigos, né? A gente só fala bobagem agora. Mas quando o assunto é sério, os caras respondem na hora. E lógico que a gente está falando aqui profissionalmente agora, eu escolho o QSys, não pela amizade que eu tenho com o pessoal, mas pelas condições que a QSys me dá para trabalhar hoje. Então, hoje eu posso garantir para vocês que dentro de tudo que eu faço, são os fabricantes que mais me dão suporte, que mais me dão condições dentro de um projeto, que falam claramente para mim o que é possível, o que não é possível ser feito, que me dão condições de fazer um treinamento gratuito, que eu não tenho que pagar uma bala aí por cada módulo, e todas as vezes que eu preciso estão de prontidão aí para atender, seja num firmware ou num suporte técnico. E isso é muito avançado. importante, porque, veja, a gente prepara, a gente acompanha, e a gente está lá com você no final, na hora da entrega. Se você manda um WhatsApp para o Luiz ou para o José, na hora o cara te responde. Quantos fabricantes são assim? Poucos. Isso dá uma confiança para vocês que não estão 100% confiantes com toda aquela experiência de que se você está lá em campo, você tem um problema, vai ter alguém para te ajudar. Eu criei uma comunidade de programadores num grupo de WhatsApp, de gente que a gente certifica QSys nível 2, e alguns de vocês aqui estão neste grupo, onde muitas vezes você entra com uma dúvida lá, e não é o Danilo que ajuda, não é o Luiz, não é o José, são outros de vocês que ajudam. Então a gente começa a criar uma comunidade de programadores que estão ali para colaborar um com os outros, de forma agnóstica. Sem camiseta de empresa, sem camiseta de time, para você estar ali pedindo ajuda para um colega. Porque hoje ele é teu concorrente, mas amanhã você está na mesma empresa do cara, velho. A dança das cadeiras, ela é ativa no mercado. Contínua. Contínua também. Então, Danilo, muito obrigado pelo teu trabalho, pela tua participação aqui, por vir aqui compartilhar um pouquinho com a gente. De nada, de nada. Esse próximo slide que eu vou apresentar aqui é sobre um projeto de mobilidade. Então, a gente falou de um projeto de igreja, a gente falou de um projeto corporativo com inteligência artificial mega complexo, e eu vou falar um pouquinho de mobilidade para vocês verem um pouquinho da flexibilidade de QSys, né? Então, hoje, QSys está em qualquer lugar. A gente controla aeroportos, né? Como o aeroporto de Santiago do Chile, ele é 100% feito com QC. Quem já passou por lá, você vê 700 caixas de som, fora amplificação, paging station e processadores. Parques da Disney e da Universal, então esses mega sistemas são todos controlados pela gente, tá? No caso, aqui eu ressalto um pouquinho o trabalho que a CCR, que agora se chama Movida, vem fazendo, renovando os parques tecnológicos dele. Então, parte do processo primeiro, levar conhecimento. Então, aqui tem uma foto do Felipe, que foi lá treinar as equipes da CCR para que eles conheçam a plataforma, para que eles possam ter segurança na especificação que eles estão fazendo, na escolha técnica, na escolha da tecnologia deles, para poder implementar nos seus processos futuros. Né? Veja, você quando trabalha com um sistema de transporte de massa, você está trabalhando com segurança, você está trabalhando com
pensando em antecipar sinistros, você está pensando em que você precisa se comunicar desde a central de comando com uma estação que está a dezenas de quilômetros longe de você. E como que você faz isso? Você tem que usar a rede, você tem que ter uma plataforma que permita comunicação através da rede para que você possa fazer isso com segurança. Então, essa é uma imagem do CCO, lá da CCR, onde o pessoal fica, enfim, monitorando todas as estações, onde ele pode usar paging stations como essa para poder fazer chamadas para diferentes lugares, onde ele tem essas estações, esses processadores também nas estações, com outras paging stations, onde todo mundo pode se falar. A grande vantagem de uma paging station como essa é que ela é um painel touch com um microfone. E esse painel touch é exatamente o mesmo painel que a gente usa para fazer as telas de controle de uma automação qualquer. Então, isso significa o quê? Que eu posso botar o layout que eu quiser naquela tela, favorecendo a interface do usuário, a user experience do meu usuário. Então, nesse sentido, o fato da gente treinar a equipe do cliente final faz com que ele possa tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas e determinar as melhores tecnologias para os seus processos, né? A gente participa ativamente no desenvolvimento dos projetos com eles, a gente apoia o nosso cliente final para que ele possa fazer isso com segurança, né? Então, tudo isso é parte de um processo nosso onde a gente procura aproximar a fábrica, a marca, do cliente final para que ele perceba assim, ok, eu quero estar vinculado a esta marca e não importa quem seja a revenda, porque a revenda às vezes hoje está, mas amanhã não está, mas se eu precisar de suporte, apoio, manutenção, serviço, garantia, eu posso recorrer ao fabricante através da minha pessoa ou através dos nossos distribuidores. Então é um processo de 6 mãos que a gente procura fazer, como eu falei antes, para aproximar e trazer essa confiança e essa garantia para os nossos clientes, tá? Se depois vocês quiserem falar com o pessoal, tem alguns representantes da empresa aqui que poderão atestar a veracidade dos fatos que eu trouxe aqui hoje, né? Então, para nós é um orgulho e uma satisfação poder ser considerado por empresas desse porte que estão mirando grandes coisas, grandes projetos de infraestrutura que não são o projeto tradicional de AV que a gente faz. Então, isso é importante para a gente perceber que aonde que eu encontro o QSys? Porque não está na frente do palco, né? Não é que nem um microfone que está na mão e na câmera e está todo mundo vendo. Não, eu estou lá atrás, eu estou no rack. Eu sou o cérebro do rolê. Eu sou o coração desse sistema. Porque se você tirar o coração, não tem vida ali. Então, é isso mesmo. A gente está ali para poder oferecer a segurança de infraestrutura dentro de um projeto desse. E, por último, mas não menos importante, eu quero convidar o Aron, aqui da Nova XD, que é também um integrador especializado em projetos de altíssima complexidade, envolvendo inteligência artificial. O Vinícius, que está por aí também em algum lugar, eu não sei se ele é o cabeção ou se você é o cabeção, mas eu acho que é ele. Mas os dois, é uma empresa muito séria, que faz umas entregas muito qualificadas, e a gente fez um projeto que nasce numa visita do iFood, ou estou enganado? Nasce, né? Então, a equipe da Oracle, quando foi fazer o seu novo centro de experiência aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eles tinham demandas que eram assim, meio futurísticas. Tá? Você vai no escritório dos caras, tem robozinho de cachorro, tem o bot não sei o quê, parece que você está entrando, sabe, no futuro. E as demandas deles de audiovisual para esse centro de experiência, elas precisavam acompanhar essa visão de futuro que tinha. Então, a gente falou sobre Vision Suite e tudo isso, e eles precisaram ir num lugar para ver funcionando e acreditar e apostar. Então, eles foram no nosso primeiro Vision Suite, que foi no ano passado, né, no final do ano passado, e a partir de lá eles confiaram, compraram, já instalaram, já está em funcionamento. Então, Aron, por favor, se apresenta aí e fale um pouquinho. Sou o Aron da Nova XD e vou contar um pouco do case aqui da Oracle. A Oracle é uma empresa que a gente conhece muito pelo Java ou por banco de dados, mas é uma empresa que tem milhares de produtos, milhares de sistemas ali. É difícil achar uma empresa que não é cliente da Oracle. Ela vende desde infraestrutura até serviço em nuvem, software e tantas outras coisas. E eles tinham uma dificuldade que era milhares de produtos, muitos vendedores chegavam nos clientes. Durante uma semana, o cliente recebia, às vezes, 2, 3 vendedores, cada um vendendo uma solução. Então, muitos produtos, um vendedor estava vendendo RP, outro estava vendendo outra coisa. Isso não era produtivo no final do dia. Então, um dos clientes falou, olha, da forma que está não funciona, eu preciso de uma forma mais produtiva de ver tudo isso. Vocês não têm um lugar que eu posso ir e ver tudo isso aqui funcionando, conhecer todas essas tecnologias? Com isso, eles levaram para dentro, começaram a buscar no laboratório de inovação, buscar nos outros centros de inovação no mundo, e não tinham essa resposta em nenhum dos locais que eles procuraram. Então, começaram um projeto interno
de mostrar tudo isso para o cliente ali ter essa visão completa. Criaram um MVP, criaram ali um sistema na casa Oracle, que é a loja conceito. Ali eles tinham muitos dos produtos com mantenedores, e ali eles conseguiam mostrar como uma loja conceito funcionaria, com sistemas ali de reconhecimento de voz, RFID, tantas outras coisas que eles têm ali na Oracle. Funcionou, pipeline muito bom, conversão muito boa. Foram, então, ampliar isso para 11 verticais de mercado, um espaço de 700 metros quadrados. E aí eles precisavam integrar todas essas tecnologias que eles têm ali, tudo que eles vendem lá dentro, mostrar isso de forma conjunta, criando uma experiência única para quem está lá. Não ter só a tecnologia, mas permitir que as pessoas interagissem com a tecnologia, que utilizassem o que eles vendem ali, e que não fosse um sistema de loja, um sistema de hotel, um sistema de restaurante, mas que tudo isso pudesse conversar. Além de tudo isso poder ser controlado, centralizado com o cérebro, vinculado com a Oracle Cloud, vinculado com os sistemas de IA, com os robôs, com as telas que estão lá dentro, que são, se não me engano, 30 telas. A gente pode dizer que lá você pode pedir para a QC te entregar um café e ver um robôzinho. Pode, lá ele entrega o café, ela entrega, lá funciona isso. Então, e aí qual foi a solução que vocês determinaram? Por que vocês escolheram QSys para essa... Assim, como vocês chegaram nessa conclusão de que seria a solução ideal? A gente tinha um problema grande para resolver, integrar tudo isso. A gente precisava ligar isso com nuvem, ligar isso com toda a estrutura do local. A gente está acostumado a integrar alto-falante, microfone, mas não é comum integrar isso com inteligência artificial, com comando de voz, com nuvem, com digital signage, com tantas outras coisas. Precisava de uma plataforma full stack que conseguisse unir tudo isso em um único sistema. Que tivesse um cérebro orquestrando todas essas coisas. Não dava para ter um sistema, outro sistema, outro sistema, outro sistema. Isso tinha que ter um cérebro por trás de tudo isso que pudesse receber esses comandos, processar tudo isso e controlar. Então, por voz, ele consegue abaixar persianas, subir persianas, acender luz, chamar robô, disparar a projeção, aumentar o volume do microfone, baixar o volume do microfone, controlar a câmera por voz. Consegue fazer a mesma coisa para uma interface de usuário em um touch panel ou no iPad, sem fio. Consegue pegar o vídeo de uma área e jogar para todas as outras. Tem o som disso tudo separado, ao mesmo tempo que eu posso pegar esse áudio de um espaço e jogar para todos os espaços. Isso é o QSys que permite a gente ter tudo isso. Então, tudo isso está integrado com o Oracle Cloud, integrado com o IA, e não tem uma plataforma que faça tudo isso que o QSys faz. Além de Vision Suite, Seer Vision, né, com inteligência artificial, ligado totalmente com o negócio deles, que é infraestrutura e inteligência artificial. Perfeito. Na verdade, quando você entra no centro de experiência da Oracle, é impressionante. Você entra para um lado, você tem uma loja que é tipo como uma loja autônoma. Você passa para o outro lado, você tem uma recepção de hotel autônoma também. Você chega do lado de cá, tem uma maquininha com os robozinhos andando, que se você pede um café, ela te leva um café. E isso tudo está integrado, você chega no hotel, as cortinas sobem, está integrado a parte de iluminação, você integrou com Lutron. Exato, ali, que já é uma plataforma que a gente controla nativamente de iluminação dentro da nossa plataforma. Aproveitando até a Lutron, uma das coisas que foi um apoio muito grande da QSC para ajustar o plugin para o sistema que a gente estava usando lá. Não tinha um plugin pronto para isso e a QSC ajudou, o José ajudou bastante a gente nisso. Então, toda essa parte do QSys Open, do desenvolvimento que a gente permite, né, com as APIs, são o que permite a gente fazer qualquer tipo de integração possível. E lá é muito legal, porque além de tudo isso que vocês estão vendo no vídeo, né, os caras acabam tendo uma experiência fluida com uma tecnologia invisível. Então, parte daquele processo que eu falei, putz, você não vê a QSC na frente do palco, então às vezes você nem sabe que é ela que está te proporcionando tudo isso, porque a gente está no rack. Então, quando você olha aquele rack, você vê muito equipamento da QSC, você vê lá os nossos switches, você vê o nosso servidor de inteligência artificial, os processadores. Quantas portas de rede você tem num projeto desse, Saron? Aproximadamente 240 portas de rede. Só para áudio e vídeo? Áudio e vídeo. Isso que você falou, é invisível. Eles estão usando IA, usando uma série de elementos que são Oracle, e que por trás está integrado com a QSC e ninguém sabe que está ali atrás. Ela está orquestrando tudo isso ali dentro. Exatamente, 240 portas de rede, meus amigos. Agora tu imagina se não tem que saber muito de rede para que um sistema como esse opere fluidamente, né? Então, parte desse processo, aqui tem um case vídeo que é legal de vocês verem. O Oracle Innovation Center tem como objetivo demonstrar as soluções aqui da Oracle e do ecossistema de mantenedores que a gente tem aqui com a gente para o mercado. A gente quer mostrar na prática as soluções funcionando de forma inovadora. É esse o nosso grande objetivo.
Então a gente tem 750 metros quadrados, são 10 indústrias, uma série de experiências, grande parte delas com inteligência artificial, e a gente consegue ter umas experiências como chamar por voz, por exemplo, a Cora, um robô. A gente consegue chamar por voz os conteúdos que a gente vai ter em cada tela. Então, por isso, o trabalho de automação, o trabalho de você ter aí um audiovisual muito bem implantado, muito bem feito, é fundamental. E a Nova XD é um dos mantenedores, é o mantenedor que está fazendo isso para a parte de automação super bem. A gente tem um espaço onde a gente consegue co-criar soluções, co-criar inovações com os clientes. O cliente fica ouvindo falar de inteligência artificial, robô, integração. Como é que ele consegue ver aquilo na prática, né? Como é que ele consegue ver um desafio real sendo resolvido, sim, através de tecnologia? Então esse é o objetivo desse andar todo, que os clientes da Oracle, os parceiros da Oracle consigam experimentar soluções diferentes, gerar insights, ter provocações. E foi assim que a gente construiu diversas inovações aqui. Aqui, gente, vem uma parte que ela é diferenciada. Eu duvido que vocês já tenham visto uma sala de podcast igual essa que vocês vão ver aqui agora. E assim, vou deixar para o Aron falar um pouquinho, porque quando eu fui lá, eu fiquei extremamente impressionado com essa sala. E eu tenho certeza que quando vocês virem isso, vocês vão falar, nossa, cara, tem muitas ideias. E depois eu vou falar assim, como é que essa galera faz para visitar isso um dia? Bom, nós somos parceiros da Oracle nesse Deixa eu rodar aqui primeiro. A gente está muito ligado com inovação, com desenvolvimento, com tecnologia, e esse espaço é o espaço ideal para demonstrar tudo isso. Como a gente está aqui, por exemplo, num podcast autônomo, que é sentar, apertar um botão e estar gravando. Edita automático, legenda em vários idiomas, corte automático para rede social adequado já para cada plataforma. Ele foi concebido para a gente gravar conteúdo para a Oracle, para trazer customer reference, depoimentos, ou até mesmo um início de um podcast. Quando a gente começa a olhar esse mundo do podcast que está no hype, né, as pessoas estão comprando cada vez mais esse produto, a gente olha para um cenário que a gente entende que a AI pode fazer parte desse processo, né? Então a gente começa a pensar em realmente ter parceiros aqui, a Nova XD não podia ficar fora, mas um produto era nova. Então a ideia é que a gente consiga receber clientes do espaço, nessa emoção que a gente quer fazer com que ele tenha no final do dia, né, da visita do espaço, trazer ele para esse espaço, aperta um botão, começa a captar, aperta outro botão, aí a mágica acontece. E que de acordo com cada rede social a gente consiga usar a AI para fazer esses cortes verticais, horizontais. E no final do dia com captions ali, com uma legenda, para ele daqui X minutos postar na tua rede social, marcar a hora, marcar o parceiro. E de novo, acho que aqui está nascendo um produto que pode ser uma startup, uma spin-off da Nova XD, para a gente de novo tentar trazer esse acesso mais democrático para quem não sabe mexer com tecnologias de videomaker, de filmmaker, e fazer com que a gente replique esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Legal, esse é um espaço, todo o espaço da Oracle, uma premissa é não tem operador, é um sistema self-service autônomo. Então, toda operação é pelo usuário. A gente não tem suporte, não tem ninguém lá no espaço cuidando de áudio e vídeo. Então, o usuário chega de manhã, a QSys gerencia tudo, liga todo o sistema às 7 da manhã, ele agenda isso ali na interface de usuário. O sistema está funcionando, o usuário conectou o ClickShare, as câmeras estão prontas para usar, desconectou, a câmera volta para a privacidade, entra a Servision, faz esse PR, faz tudo que tem que fazer de forma autônoma. E o podcast foi um desafio como esse. Precisa de um podcast que funcione de forma autônoma. Então, vocês fazem, já fizeram? Não, mas vamos lá, vamos ver como faz isso. Então, usando o QSys por trás de tudo isso, a gente consegue ter uma edição de vídeo ali, gravar isso, sobe para a nuvem da Oracle, edita, coloca legenda, usando inteligência artificial, faz corte, faz uma série de coisas, e aí em poucos minutos você está com um link no seu celular para baixar o vídeo, cortes e tudo mais, pronto, isso tudo com um gerenciamento por trás orquestrado, mais uma vez, pela QSys. Então, uma premissa de ser um espaço autônomo, self-service, é o que a QSys também garante para a gente, funcionamento disso 24/7, sem problema, sem ter que ter dor de cabeça, sem ter chamado. Sensacional esse podcast, né? Então, assim, o trabalho com a Nova XD, ele é diferenciado nesse aspecto da inovação. É uma empresa de inovação, de tecnologia que mira para o futuro. E nós somos a plataforma que tem a mesma filosofia e a mesma visão a futuro. Então,
A gente quer que vocês tenham esse conhecimento para que vocês também possam usar essas referências e poder se inspirar nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de projeto, para fazerem os seus projetos. Então, E um detalhe importante é um espaço de inovação. A gente está falando de um lugar que hoje está de um jeito, amanhã você vai lá estar de outro jeito, e isso vai crescendo. E aqui o System também garante para a gente escalabilidade. É um sistema baseado em rede que, se eu quiser amanhã colocar uma outra sala, um outro alto-falante, qualquer coisa do tipo, conecto na rede e está pronto. Não preciso passar uma outra infraestrutura, não preciso mudar tudo. Está tudo pronto, é só conectar e usar. é uma plataforma feita para o futuro, que ela te permite crescer junto com a tua necessidade. Então, obrigado, Aron, pela tua presença aqui, pela tua participação. Queria agradecer a presença de todos vocês. Lembrar que a gente está com uma sala ali em cima para mostrar sobre tudo isso. Lembrar que a gente tem uma rede social no Instagram, @QSCBrasil. Gostaria muito que vocês começassem a registrar projetos, assim, as fotos, as implantações de vocês, compartilhem com a gente reposta, a gente quer valorizar o trabalho de vocês. Então, contem com a gente para a gente poder dar luz às entregas que vocês fazem, porque a gente precisa fazer os bons projetos serem vistos pelo mercado, para que os clientes finais tenham referências de altíssimo nível, para que queiram fazer projetos de alto nível. Essa referência faz com que a barra de projeto e de qualidade suba no nosso mercado. Então, muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo Dealer Tech Day.